Olá, tudo bem? Eu sou Roberto, Desinquieto, estamos aqui com o nosso videozinho de número 16. Nós já construímos aqui nessa série de vídeos uma ideia do que seja uma narrativa, do que seja uma história para ser contada. Aquela coisa que tem uma parte do início que introduz as questões, uma parte que desenvolve o desequilíbrio dentro daquela questão, uma parte que resolve o problema. Temos um personagem que é o protagonista, que em geral é com quem o espectador se identifica. Temos outros personagens, um outro antagonista que faz... E tem uma constelação aí de personagens e de figuras que aparecem, que depois a gente vai falar deles. Mais tarde aí nessa série a gente vai chegar aos personagens, funções dramáticas, etc. Isso, de uma certa forma, completa uma figura inicial que podemos imaginar como aquelas caixinhas vazias que vão sendo preenchidas de elementos a partir de um elemento dado arbitrariamente no início e tal. Mas hoje eu quero propor para vocês uma outra forma da gente encarar o problema. E gostaria de dizer uma besteira aqui, no sentido de dizer o seguinte: para solucionar, encontrar soluções, a gente tem que encontrar os problemas. E a partir dos problemas que se constroem soluções. Isso é uma base de qualquer atividade de criação, de pesquisa, de invenção, de tudo isso. Tudo parte dos problemas. Então, hoje, eu gostaria de propor para vocês pensar no espectador. Nós, sempre que falamos de roteiro, de criação, de filme, estamos sempre centrados no autor, no cineasta, no roteirista, naquele que inventa, naquele que cria, no poeta. Mas tem a vítima do poeta do outro lado, que é o espectador. O que faz o espectador? Qual é a tarefa do espectador? O espectador é uma vítima dócil e passiva que simplesmente recebe um bombardeio de formas, de estímulos tal, e reage perplexa a isso. Vamos conversar sobre isso. Tem um autor, um teórico francês, tal, que dizia que a narrativa seria uma forma de enganar o espectador. Porque, no fundo, a narrativa é um discurso disfarçado de história. A história tem algo por trás, tem uma outra coisa que joga no espectador questões estéticas, questões ideológicas, questões cognitivas, etc. Tem um autor russo chamado Sergei Eisenstein que defendia o princípio de que a montagem era tudo. E para chegar na ideia de montagem, ele partiu de uma figura da língua chinesa chamada ideograma. Ideogramas são aquelas figurinhas que representam as formas da língua. Essas figurinhas, os ideogramas, elas no início eram figurativas, quer dizer, não eram fonéticas. O que significa isso? Significa que a figurinha representava a coisa, não a palavra que levava à coisa. E o Sergei Eisenstein descobriu que as figurinhas só conseguem representar coisas concretas, coisas que são figuráveis. Eu posso desenhar uma árvore, um cavalo, uma casa, uma faca, mas eu não posso representar coisas abstratas, ideias que não se concretizam em figurinhas. O Eisenstein percebeu que na língua chinesa se chegava a conceitos e a ideias abstratas simplesmente juntando duas figurinhas. Ou seja, duas imagens concretas em choque produzem um conceito abstrato. Por exemplo, é difícil figurar a ideia de canto, mas com a figurinha de boca e a figurinha de pássaro se forma a ideia de canto. É difícil figurar numa imagem a ideia de tristeza, mas a junção de coração com faca gera coração partido, gera tristeza. Então, isso é o que se chama na linguagem de cópula, a junção de duas figuras para
evoluir, passar para um outro estágio, que é o estágio do conceito abstrato. Então, o Eisenstein partiu desse princípio para criar toda uma teoria do cinema a partir dele. E, obviamente, quem faz essa junção, quem põe as duas imagens lá, é o poeta. Mas quem junta as duas imagens e produz o conceito é o espectador. Então, nós vamos por aí começar a discutir o papel do espectador. A ideia é a seguinte: o espectador não é aquele ser passivo que sofre o efeito da narrativa. Ele é um ser ativo que desempenha diversas funções quando ele vai compreender o filme, quando ele vai produzir alguma coisa a partir do filme. E aí nós vamos para um autor americano chamado David Bordwell, que tem uma obra imensa e que não cabe nos tempinhos aqui que a gente dispõe. O Bordwell tem um livro que nunca foi traduzido para português, infelizmente, chamado Narration in the Fiction Film, que seria narração no filme de ficção. Esse livro nunca foi traduzido, como aquele outro livro do John Howard Lawson também nunca foi traduzido. Eu não entendo por que as editoras brasileiras e as universidades, etc., não providenciaram a tradução desses livros, que são livros indispensáveis e fundamentais. O Bordwell parte de princípios de psicologia construtivista e de toda uma série de ideias de filosofias muito do território da língua inglesa e da coisa americana, para propor uma forma da atividade do espectador na relação com a forma fílmica. E para isso ele fatia a forma fílmica. Se a gente aqui dividiu o filme em caixinhas, dividiu o filme em pedaços que vão horizontalmente construindo o filme, o Bordwell propõe um outro fatiamento, um fatiamento vertical do filme. Então ele faz primeiramente duas fatias básicas. Uma que ele chama de fábula e a outra que ele chama de narrativa. O filme é a narrativa do filme de ficção, né? o livro dele. O que é a narrativa? A narrativa é a forma. No último vídeo eu falei da forma. O problema do artista é a forma. Então o que nós fazemos são formas artísticas. A forma do filme se consolida, se cristaliza na narrativa cinematográfica. Essa narrativa são pedaços de filmes, de estímulos de imagens e sons. O espectador, em contato com esses pedaços de filmes, de imagens e sons, constrói uma fábula na sua cabeça. A fábula é aquela história que a gente compôs aqui, com princípio, meio e fim, com antagonista e protagonista, com ponto de ataque, com clímax, etc. Isso é uma coisa que quem constrói, na verdade, é o espectador na sua cabeça, quando ele produz o entendimento. Então, isso é que se chama de a fábula. O entendimento, o trabalho da cognição e da percepção ainda não são o efeito final estético. O efeito estético é o resíduo, é a transformação de alma que acontece no final disso tudo. Então, para resumir, a tarefa do espectador é, a partir da narrativa, construir a fábula. Então, já falei o que é a fábula e já defini o que é a narrativa. Tem um terceiro elemento aí que se chama Sюжет, que é uma palavra russa, tal, dos formalistas. A Sюжет é uma coisa complicadíssima de entender, mas para simplificar, a Sюжет são os pedaços da fábula que estão contidos na narrativa. A fábula é aquela coisa que o espectador é quem cria na cabeça dele. Mas para o espectador chegar à fábula, ele parte da narrativa. E a narrativa, portanto, contém alguns pedaços da fábula que o espectador, ao receber esses pedaços ao longo do tempo, ele vai formulando hipóteses. Ele vai tentando entender o mundo que está sendo apresentado para ele. E à medida que ele vai percebendo, ele diz, é isso aqui que eu estou entendendo. Então ele testa uma solução. Se essa solução serve e ele pode continuar, ele adota essa resposta à hipótese que ele criou. Se não serve, ele formula uma nova hipótese até entender o que está acontecendo. Isso é muito comum nos filmes de investigação, nos filmes... E é muito comum também no outro tipo de filme que a gente vai ver daqui a pouco aqui.
Mas vamos prestar atenção numa coisa: o espectador só pode construir a sua versão da fábula baseado na sua experiência anterior, não só com o cinema, com os vários padrões de filmes que tem, os gêneros, o western, detetive, comédia romântica, o melodrama. Ele tem uma experiência aí da qual ele lança mão para formular as hipóteses. Esse filme é desse tipo, é daquele tipo, isso é desse tipo de personagem, essa ação é aquele tipo de coisa e tal. E também, quando ele não tem dados do cinema, ele vai buscar na vida, nas relações de causa e efeito do mundo, que são as coisas que produzem o entendimento das coisas. Entendimento, cognição, construção da fábula ainda não são o efeito final. Nós vamos entrar aqui com uma outra questão que o Bordel nos traz, que é a questão do estilo. E o Bordel define o estilo como a solução artística, a solução técnica que um autor encontra para resolver um problema expressivo. Ele precisa comunicar um certo tipo de coisa, ele precisa expressar um certo tipo de coisa, e para isso ele lança mão de certos recursos da fotografia, da atuação, do cenário, do figurino, da configuração plástica, etc. Os elementos técnicos que entram no filme, que é exatamente aquilo que o roteiro vai descrever. O papel do roteiro é descrever as soluções técnicas. E aí o Bordel, quando trabalha com esses elementos, fábula, narrativa, Siuset e estilo, ele configura 4 tipos fundamentais de narrativas, os modos narrativos do Bordel. Que a primeira, e o que é importante é o seguinte, depois eu chego na primeira, ele configura cada modo narrativo a partir da relação que o espectador consegue estabelecer entre a narrativa e a fábula que ele vai criar lá depois. Se esta relação, se a narrativa conduz facilmente a uma fábula, sem problematizar o acesso à fábula, a construção da fábula, ele diz que nós estamos no terreno da narrativa clássica, da narrativa canônica, que vai pegar aí 95%, sei lá, uma grande parte da experiência audiovisual que a gente tem contemporânea, que é a experiência de assistir uma história, entender a história e aí discutir a história, se a história é isso, é aquilo e tal. Mas aí ele parte de um segundo tipo de narrativa que ele chama do filme de arte, ou do filme experimental, do filme que é quando a narrativa não conduz fácil e diretamente a uma fábula, mas problematiza. Ou ela deixa espaços vazios, ela deixa uma tarefa maior para o espectador realizar para construir a sua fábula. E às vezes ele deixa, esse tipo de filme deixa a critério do espectador construir a sua solução, a sua versão do filme. Esses são os filmes mais complicados, aqueles filmes artísticos, mais difíceis de compreender. E o Bordel tem mais dois modos narrativos. Um que ele chama de histórico materialista, que vem lá do Eisenstein, daquela ideia do ideograma, da cópula e tal, que é o seguinte: são filmes em que a narrativa audiovisual funciona quase como um discurso conceitual, como se saísse de uma narrativa de eventos que se sucedem no tempo e tal, mas para fazer um discurso dissertativo através da imagem. Então são filmes que adquirem uma dimensão dissertativa, uma dimensão filosófica, uma dimensão de um outro estágio de reflexão embutido no programa estético do filme. Tem um quarto modo que o Bordel encontra, que é quando, que ele chama de paramétrico, que é quando o estilo é o objeto de interesse. Então, o espectador se relaciona por um prazer especial de absorver esteticamente, de desfrutar um estilo cinematográfico. Seja através da fotografia, da música, do ritmo, da configuração plástica, etc. Quer dizer, o conjunto das soluções expressivas encontradas pelo autor constituem uma tal graça, um tal encanto, que o espectador viaja embalado por este encanto.
E aí o Bordeaux faz, quase que ao título de uma coisa irônica, uma referência a Godard, Jean-Luc Godard, o grande cineasta francês, que teria uma característica de estressar o espectador no seu processo de percepção. O Godard seria um provocador estético. Então, nos filmes de Godard, ele faria, segundo Bordeaux, um uso caprichoso ou arbitrário da técnica, exatamente para confrontar com os esquemas perceptivos já preparados do espectador, pelo espectador, para entender filmes. Isso o espectador herda da cultura, herda da sua experiência. Então, confrontar essa experiência já é em si um ato revolucionário. Muito bem. Para concluir hoje, que já vamos aqui numa etapa bem avançada, a narrativa falávamos da forma, a narrativa é a forma para o roteirista. Tudo que o roteirista e o autor do filme fazem é compor uma forma cinematográfica. O problema da história é um problema do espectador, ele é que vai construir. E aí o que sobra para nós nisso aqui? Nós temos que juntar tudo isso, aquela parte anterior que configura a narrativa, ou a história, ou a fábula, como que é o Bordeaux, com esse processo da atividade do espectador. É possível, como roteiristas, prevermos a atividade do espectador? Nós temos que induzir a atividade do espectador, nós temos que provocar a atividade do espectador. Essa é a grande magia, esse é o grande trabalho. Então, no fundo, não é só um problema de criar filmes, mas é um problema de criar poéticas também. Esse talvez seja o grande barato, o grande desafio da história toda. No fundo, a provocação é criar poéticas. Então, isso é um bom trampolim para, no próximo vídeo, a gente falar de inspiração. Né? Como é que é esse negócio da inspiração? Vamos falar disso depois? Já vamos aqui no mais longo vídeo da história do Desinquieto. Não esqueça, isto é uma série. É bom assistir os anteriores para saber como chegamos aqui. Agradeço sua paciência e sua atenção. Um abraço.